Boa noite, gente. Boa noite, Andressa. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É, vamos para mais uma aula de direito administrativo, né? O simulado 5. Vamos falar Isso. de um conteúdo pouco estudado no direito administrativo, mas cai em prova sim. Não Uhum. tanto como atos, como poderes, né? Uhum. Mas o controle administrativo cai. Por isso que é Uhum. importante estudar o direito administrativo em ordem. Primeiro aquela parte principal do Estado, as fontes do direito administrativo, depois os poderes, né? Os Uhum. agentes públicos, para você ir entendendo assim devagarzinho, né? Isso. Chamado curso de detalhe. Aí depois Isso. os poderes, os atos, né? Uhum. Aí hoje nós vamos dar o controle, né? Depois que você já Isso. estudou ato, poderes, você já tem uma noção assim. Isso. Dito isso, vamos para a questão 1. O controle da administração pública é um conjunto de instrumentos que o ordenamento jurídico estabelece, a fim da própria administração pública, os poderes judiciário e legislativo, e ainda o povo diretamente ou por meio de órgãos especializados, que possam exercer poder de fiscalização, orientação e revisão de atuação administrativa, de todos os órgãos, agentes públicos em todas as esferas. E aí, galerinha, certo ou errado? Tá parecendo certa. Esse aqui é o conceito na questão, é o Uhum. conceito do que é o controle da administração, né? Uhum. É, é, 2. O controle da administração pública existe em 4 formas de Uhum. controle e podemos chamar de classificação. São elas a origem do momento exercido, o aspecto controlado e a amplitude. Certo ou errado? Errado, né? Amplitude? Tá certo, isso aqui é a origem mesmo, né? Uhum. O momento do exercício, o Uhum. aspecto controlado e a amplitude. Isso. Sim, Tá são esses certo, né? 4 momentos, sim, tá? Do ato Uhum. controlado. Uhum. É. 3. Quanto à origem da forma de controle da administração pública, pode ser interno e externo, que não, respectivamente, realizado por quem não é responsável pela atividade, exercido em poder exercido sobre os atos dos outros atos, pela administração direta e pela indireta, e realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade, é exercido dentro do mesmo poder. Certo ou errado? Tá certo, né? Tá certo? Não, tá errado. Eu não sei onde é que tá errado esse aqui. Eu achei Vou tão pegar o completo. gabarito aqui. Uhum. Eu não, botei como errado aqui, Uhum. mas eu tô sem o gabarito anotado aqui. Vamos, Uhum. vamos deixar essa daqui, que daqui a pouquinho eu vou ter que pegar. Teve mais folhas que eu vou ter que imprimir aqui e eu vou ter que pegar o gabarito, né? Porque o que Uhum. eu tinha já anotado aqui sumiu aqui no meio dos meus papéis. Aí eu peguei Uhum. outro lá, tá? Vou pegar Uhum. a 3, vamos deixar maturando aqui. A 4 é de múltipla, para preencher as lacunas, né? Uhum. Quanto ao momento do exercício de controle da administração pública. Relacione a primeira coluna com a segunda. Aí esse momento, né, tem o prévio ou preventivo, né? Uhum. Concomitante, geralmente essa palavra concomitante quer dizer junto, ao mesmo tempo. Isso, ao mesmo Geralmente é tempo. isso. Uhum. Uhum. Superveniente, corretivo ou superior. Corretivo, né? Alguma punição quando é corretivo, né? Vamos ver. Vamos ver as opções aqui. São esses 3 aqui: prévio, preventivo, 2, concomitante, superveniente, corretivo ou superior. Vamos ver lá. Uhum. A primeira opção ocorre após a conclusão do ato. Exemplo: homologação da licitação do concurso. Hum, concurso. Tá errado, né? É prévio, preventivo? Não. Você tem que marcar as opções, né? Se é prévio, ó, quando ocorre após a conclusão do ato, né? Uma homologação ou licitação do concurso. Por exemplo, a Quadrix, né, vai homologar essa bagunça toda aí, né? Uhum. Aumentou a nota de corte.
Uhum. A gente pensando que na esperança que diminui, que vai aumentar, né? Uhum. É, aí vai a homologação do concurso, que vai poder chamar, né? Essas coisas aí, vai ser, vai ser só em julho, que vai começar a Uhum. chamar. Uhum. Aí, esse momento do controle, né? Que você está no controle administrativo, tá dentro. Aí, Uhum. esse é o quê? É prévio, preventivo, concomitante, superveniente, corretivo ou superior. Ó, o 1 é prévio ou preventivo. 2 é concomitante. O 3 é superveniente, corretivo ou superior. O controle é concomitante, né? Nesse caso aqui que eu falei da homologação, não é concomitante. É a Uhum. opção 3, superveniente, né? Que é um Uhum. exemplo. Após a conclusão de um ato, concluiu Uhum. aquele ato. Uhum. Aí precisa da homologação ou licitação do concurso. Concurso ser homologado, aí depois chamar as pessoas, né? É Uhum. superveniente, corretivo ou superior. A opção Uhum. 3, tá? Uhum. Aí tá aqui na segunda lacuna para preencher. Ocorre antes da conclusão do ato. Exemplo, autorização do Congresso Nacional em certos atos do Executivo, aquilo que o Congresso Nacional tem que executar. Por exemplo, o presidente faz algum ato, precisa ser autorizado pelo Congresso Nacional. É o quê? Uhum. Prévio ou preventivo, concomitante ou superveniente? Ai, peraí. Prévio? Muito bem, esse prévio ou preventivo, né, na opção. Muito Uhum. bem, é esse aí. Ele é o momento do exercício do controle, né, quando o Congresso Nacional está tendo esse controle sobre o presidente da República, Uhum. é algo prévio ou preventivo, tá? Aí Uhum. só restou aqui a 3 aqui, se quer saber se é 1 prévio, 2 concomitante ou 3 superveniente. Vamos lá. Ocorre durante a realização, ou durante, vê a palavrinha, durante a realização do ato. Exemplo, fiscalização da execução de um contrato administrativo. E aí? Concomitante, né? Concomitante. Se é durante, né? Uhum. Geralmente tudo que é durante, ao mesmo tempo, essas coisas Uhum. concomitantes. Igual a gente vê aquelas coisinhas na LDB. Uhum. Vamos lá. Quanto ao aspecto controlado, julgue o item 5, 6 e 7. Sim. Você já tinha estudado essa parte aqui do direito administrativo, né? Acho que faz muito tempo que eu tinha. Fazia muito tempo que eu tinha visto. Do controle. Quase não estudando, quase isso. Mas cai. Uhum. 5. O aspecto controlado de legalidade ou legitimidade verifica se o ato está de acordo com a lei e os princípios da administração. Pode ser realizado pelos 3 poderes. Terá como consequência a revogação do ato. Certo ou Uhum. errado? Vou ler de novo. Uhum. O aspecto. Lembra que eu falei de revogação, revogado. Uhum. O Uhum. aspecto controlado da legalidade ou Uhum. legitimidade verifica se o ato está de acordo com a lei Uhum. e os princípios da administração. Pode ser realizado pelos 3 poderes. 3 poderes. Os Uhum. 3. Uhum. Quais são? Os 3 é legislativo, judiciário e executivo. Isso. Terá como consequência a revogação do ato. Certo ou errado? Sim, revoga-se que é legal. Legal, não. O que é ilegal, o que não está de acordo com a lei, né? No Ele caso anu... aqui, que se não está de você acordo, é anula, tá anulado. errado. É. Revogado é se for inoportuno ou Inoportuno, inconveniente. E isso. não é os 3 poderes. Uhum. Lembra que o judiciário não revoga ato. Para que Uhum. o judiciário vai revogar uma coisa que é inoportuna ou inconveniente? Ele vai de acordo com a lei, é crime, é Uhum. justiça. Por exemplo, como eu falei, fazer uma festa. Autorizou fazer uma festa, autorizou fazer aquela coisa simples ali. Aí Uhum. não é conveniente, é inoportuno, vamos revogar. Por que Uhum. o judiciário vai se meter naquilo lá se não é um Uhum. crime, não é uma coisa assim, lei, não é uma coisa. Só se Uhum. tiver uma briga, né, uma pancadaria ali.
Mas assim, uma coisa inoportuna e inconveniente, é os três poderes ali, né? E é anulação. Cadê? Cadê? Não se é inoportuno, é anulação. Tá vendo como uma coisa ligar ao controle, atos? Sempre as questões estão cada vez mais interdisciplinares, né? Estão colocando os conteúdos juntos. Anula-se o que é ilegal. Sei. Né? É só a administração. O judiciário, os três poderes, nem pensar. Eles não revogam, tudo, né? Não tem como não. 6. Quanto ao aspecto controlado de mérito. Opa, mérito. Lembra dessa palavrinha mérito? Verifica a oportunidade e a conveniência do ato. Acabei de falar disso. Pode levar à anulação do ato. Pode ser feita pela própria administração sobre ele mesmo, pelo legislativo sobre a administração. Certo ou errado? Errado. Aí a revogação, né? E não a anulação, né? Aí a revogação. Se falou do mérito, né? Se aqui não merece, não. Se falou do mérito. É a revogação. Oportunidade ou conveniência. Revogação pode ser feita pela administração, sobre ela mesma, ou o legislativo pode revogar. Agora, o judiciário não. O judiciário não tem nada a ver com isso, não. O legislativo pode, mas geralmente quem revoga mais é a administração, tá? 7. Quanto ao aspecto controlado de mérito, o Poder Judiciário não pode controlar o mérito dos atos, é a questão 7, tá? Não pode controlar, o Poder Judiciário não pode controlar o mérito dos atos da administração. O Poder Judiciário somente pode controlar os méritos dos seus próprios atos. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, foi o que eu falei, né? Sobre a revogação, mérito. Quando fala do mérito, né? Aí tem a revogação. Ele só revoga coisas dele mesmo. Ali na administração pública, né? Ele só pode revogar dele mesmo. Do outros lá ele não mexe, não. Só se tiver ilegalidade, né? Se tiver alguma coisa que precisa da justiça, a justiça ser feita, né? Aí aqui, quanto à amplitude do ato, julgue os itens 8 e 9 e 10. Daqui a pouco eu vou ter que subir, dar uma saída daqui. Quando chegar na questão 13, né? Vou ter que pegar as outras folhas que eu imprimi e pegar o gabarito nas outras folhas. Pegar lá no livro da Suzeli. 8. O controle hierárquico é sempre um controle interno de órgão, onde o superior fiscaliza e controla os atos dos subordinados. Resulta da hierarquia dos órgãos da administração direta e indireta. Pode verificar tanto a legalidade e o mérito. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, a hierarquia tá ali, né? Ele é do órgão. Lembra do poder hierárquico que é lá dentro do órgão? Eu tô ocupada, tá, Nicole? Assim como o poder hierárquico, né? O controle, né? Ele controla. Tem o poder hierárquico, tem o ato essas coisas lá, dos atos lá que nós estamos vendo. Aí o poder, voltando para o poder, no lado 2. O poder hierárquico equivale ao controle hierárquico. Ele é sempre interno, sim. Assim como o poder hierárquico, o controle hierárquico também. Onde o superior fiscaliza ali os atos subordinados. Né? Aí, ó, tá vendo como é tudo ligado? Poderes, atos e controle aqui. Tá? 3 fiscaliza os atos dos subordinados, né? No caso, os servidores públicos que estão lá dentro. Resulta da hierarquia dos órgãos da administração direta e indireta. Você também, você tem um superior também, ó. Você é da administração indireta. Eu sou da direta. Você tem um chefe aí imediato que tem você tem uma escala hierárquica dentro dos Correios também. Pode verificar tanto a legalidade quanto o mérito. O seu chefe, ele pode ver o que é legal ou ilegal aí dentro dos Correios, como mérito, o que é conveniente ou inoportuno. Igual na escola, né? Vou dar vamos supor, se eu fizer uma coisa errada lá, a minha diretora, ela tá vendo se é errado, se é ilegal ou não, ou eu falo assim, Marilda, eu quero contar a história, esses dias que eu fui contar, eu queria contar a história lá no pátio lá. Aí a direção falou que não, era para me contar na quadra, porque
que era inconveniente e inoportuno. Ia atrapalhar as outras salas para mim. Pediu para me descer. Isso foi verdade mesmo. Era inconveniente e inoportuno que eu fosse juntar a educação infantil e contar a história lá, porque ia atrapalhar. Então, descemos para a quadra. Agora a 9, né? 9, aham. O controle não hierárquico pode ser chamado de finalístico ou controle de resultados de supervisão ministerial, certo ou errado? Certo, né? Existe esse controle, tá certo. Existe esse controle não hierárquico, tá? Pode ser finalístico ou controle de resultados de supervisão ministerial, tá? 10. O controle não hierárquico é realizado pelos poderes judiciário e legislativo ou da administração direta sobre a administração indireta, certo ou errado? Não hierárquico. Errado, né? Tá certo. Eu vou explicar. Lembra que eu falei que não tem, o controle não hierárquico, ele controla a administração direta sobre a indireta. Lembra que a gente fez aquela, quando a gente estava estudando a administração direta e indireta, que é sociedade e economia mista, tal, teve até pergunta que falou, estava até trocada, né, o gabarito errado, falando que existia hierarquia entre a direta e a indireta. Aí não existe hierarquia entre eles, né? Só vínculo, só um vínculo, né? Só o controle de vínculo. Então, esse aqui está falando do poder não hierárquico, que é esse vínculo. Se fosse poder hierárquico, tá? O controle hierárquico, quer dizer, lá estava falando de poder. Aqui, de controle, que acaba sendo a mesma coisa. A ideia acaba sendo a mesma, né? Então, o controle não hierárquico. Se a administração direta tem um controle não hierárquico sobre a indireta, que está dizendo a mesma coisa, que não tem hierarquia, é só um vínculo, né? Controle não hierárquico. Ela tem um controle, sim. Quando teve aquele caso lá a Caixa Econômica, que é da administração indireta, aquele homem que assediou as mulheres ali. A Caixa tem a independência, tem a autonomia, assim como os Correios, BRB, né? Tem autonomia, assim como o Detran. Mas aconteceu uma ilegalidade, a administração indireta entra, o judiciário, que é da direta, entra lá, né? Eles entram lá, O controle não hierárquico é realizado pelos poderes judiciário e legislativo, né? É o judiciário que eu falei. Aí aquele homem lá na Caixa, o diretor estava assediando as mulheres. Opa, o judiciário entrou lá, e o legislativo também, está ferindo a lei. Aí a lei do legislativo. Justiça seja feita. Judiciário, né? Então, foi um controle porque não existe hierarquia na indireta, elas têm autonomia, né? Os Correios têm autonomia, mas se acontecer alguma coisa errada aí, o judiciário entra aí tem esse controle não hierárquico, né? Entendeu o que eu falei? Sim, sim. Você pensa, aí você vê controle, você não se liga nesse, mas não existe hierarquia, sim. Mas aqui não está falando de hierarquia, está falando de não hierárquia. E não hierárquia. A hierarquia, né? Verdade, isso mesmo. Aí a próxima já foi a 10, né? Tá. Ele é finalístico também, né? Como está na questão 9. Controle de supervisão ministerial, né? É o controle dos resultados, ou seja, o Ministério supervisiona, né? Vamos dar um exemplo aqui, a Anvisa, a autarquia. O Ministério da Saúde fiscaliza, né? A Anvisa, né? Mas ele não manda nela, não tem hierarquia, né? Agora esse aqui. Quanto ao controle administrativo, julgue o item. Os itens abaixo. Aí eu vou dar uma pausa aqui, que eu vou pegar lá as outras folhas que imprimiram, tá? Tá. Aí eu vou pegar lá o negócio da Suzeli lá e vou cuidar. Tá bom. Controle administrativo é o controle exercido pela administração sobre seus próprios atos. Certo ou errado? Certo. Certinho, tá? Nicole, vê se imprimiu o negócio, 2 folhas para mim lá, por favor. Tá certinho, tá? A 11. 12. O controle administrativo é aquele exercido pelo Poder Executivo
sobre os seus atos e dos seus órgãos e entidades. Certo ou errado? Certo. Certo, né? Quando a gente fala, Uhum. geralmente, administração, quando a administração, isso, a gente está falando, querendo ou não, a gente está falando do executivo. Igual Uhum. aqui na questão 10, o controle não hierárquico é realizado pelos poderes judiciário, administrativo ou administração direta sobre aqui falou os três poderes, a gente só viu o nome judiciário e legislativo, mas quando eu falo ou da administração direta, quando eu falo da administração direta, automaticamente estou falando do executivo, né? Uhum. Eu, professora, trabalho no executivo. O Uhum. governador Ibanez chefe do executivo aqui do DF, né? Assim como os municípios, os prefeitos, aí na esfera federal é o presidente, né? Uhum. Os deputados distritais legislativos, né? Uhum. Agora, a 12. O controle administrativo. E Nicole, aí, imprimiu? Nicole, imprimiu? Ai, que saco, velho. Ai, jogo nisso. Mas eu vou dar um jeito, tá? Aí eu vou dar uma pausa aqui rapidinho aqui espero que seja só 1 minuto. Uhum. O controle administrativo é aquele exercido pelo Poder Executivo sobre os atos dos órgãos e entidades. Certo ou errado? Certo. Certinho, tá? Poder Legislativo e Judiciário também realizam controle administrativo quando exercem função administrativa, fiscalizando os atos administrativos e editando seus próprios órgãos. Certo ou errado? Certo. Certo. Lembra quando nós estudamos lá as funções típicas e atípicas Uhum. lá no comecinho, lá nas nossas primeiras aulas? Por isso eu sempre falo, o direito administrativo tem que ser estudado no começo. É. Aí aqui uma questão de controle tá voltando lá. O poder também exerce controle administrativo, né? Tá falando de controle aí. Quando exerce a função administrativa, claro, né? Porque as funções, tem as funções típicas dele e as atípicas. Fiscalizando os atos administrativos e editando seus próprios órgãos, tá? Agora eu vou dar uma pausa que eu vou resolver esse problema aí das folhas aí. Aí Tá já bom. já a gente volta. Tá, obrigada. É isso aí, gente. Dê um like e um joinha. Que o canal aqui que a gente estudar e aprender. Quando a Andressa pegar as folhas lá, eu vou convidar você aí de casa para se inscrever no canal. Por quê? Porque aqui você aprende, você entende todas as disciplinas. Para quê? Para ser usado no dia a dia. Além dos concursos que aparecem, a gente tem que estar sempre aprendendo. Então dê um like, um joinha, ative o sininho para receber as notificações. Quando você recebe a notificação, é porque já foi postado mais um vídeo. Você fazendo desta forma, você aí de casa, vai estar o quê? Divulgando conhecimento para todas as pessoas. E o canal vai estar sempre ativo, trazendo para você novos conhecimentos, novas ideias. Então não esqueça de dar um like, um joinha e ativar o sininho, porque o canal aqui é para você, para todos nós, do Brasil e fora do Brasil também. Vamos esperar a Andressa um pouquinho. Lembrando que domingo tem domingo gramatical, que às 15 horas eu vou trazer para vocês regência verbal e nominal. Nós vamos entender e conhecer a colocação das palavras, como essas palavras podem ser trabalhadas no contexto e como elas podem ser regidas. Então, nós vamos aprender um pouquinho de regência, que cai sempre nos concursos públicos e no vestibular também. A língua portuguesa a gente tem que aprender na íntegra para a gente poder entender a localização de cada palavra. Então,
aguarde que domingo às 15 horas tem Domingo Gramatical para você. Esperar um pouquinho aqui, Andressa, certo? Dê um like, joinha e não esqueça de compartilhar para as pessoas o conhecimento, porque o conhecimento é essencial. O conhecimento é muito importante, porque através dele a gente vai aprender novos horizontes, novas oportunidades para que a gente possa divulgar sempre, aprender divulgando, porque assim vai estimular as pessoas a entenderem um pouquinho mais de algumas disciplinas que muitas vezes a gente estudou e a gente não conseguiu entender. E a partir do momento que a gente começa a estudar na íntegra, fica mais fácil de compreender certas formas, certos conhecimentos, como são cobrados pelas bancas organizadoras. Então não esqueça de divulgar, de compartilhar, de ativar o sininho. Por que ativar o sininho? Porque a partir do momento que você ativa o sininho, todo vídeo que for postado, você vai ter o aviso do YouTube de que chegou um novo vídeo para você. Então não esqueça, porque aqui o conhecimento é para todos. É isso aí. Espera mais um pouquinho. Já tô voltando, tá? Porque deu problema aqui a impressora, tá? Mas eu já tô voltando. Bom. Pode. Enquanto a Andressa não vem, vou apresentar a vocês um presente que eu ganhei. A Mônica da Mimo. Essa Mônica, ela fez o maior sucesso na década de 90. Passava muitos programas infantis. Por quê? Porque a Mônica, olha, ela é maravilhosa. Eu sempre queria uma boneca dessa e eu ganhei. A Mônica da Mimo é muito linda, é muito fofinha. Estou compartilhando com vocês aqui no canal. Ai, fiquei feliz demais, nossa. E não tem só a Mônica, tem a turma da Mônica. Tem quem? O Cascão, o Cebolinha, tem a Magali também. Nossa, a infância na década de 80 foi uma coisa maravilhosa. Por quê? Tinha a Mônica, tinha a turma da Mônica, né? E tinha também joguinhos, né? Que hoje esses joguinhos, eles são usados nas escolas. A recreação das crianças. Chega de xadrez, dominó. Xadrez, eu tenho vontade de aprender. E xadrez, ele trabalha, sabe o que, gente? Um raciocínio lógico. Através do xadrez, a criança, ela começa ser trabalhado nela a questão do raciocínio, a forma de verificar certas problemáticas no que se refere à matemática. Mas eu ainda vou aprender a jogar xadrez, gente. É mal barato, porque além de raciocínio lógico, você aprende o quê? Você aprende a saber lidar com certas questões que envolvem agilidade cognitiva, pensamento, raciocínio. Então é muito importante. Então esses joguinhos, né, que a gente sempre fala nas aulas de pedagogia, eles servem para quê? Para poder abrir o horizonte para a criança. A criança começa a trabalhar o seu cognitivo, a expressão do pensamento. Então é muito importante. E eu mostrei aqui a Mônica da Mimo porque na época ela fez muito sucesso mesmo. E quando eu ganhei, depois de muitos anos, nossa, achei linda demais.
Pois é. E hoje a pedagogia trabalha bastante com essa questão dos jogos, né? Os jogos, confecções de materiais em salas de aula, muito importante também, porque traz um arcabouço de conhecimento para a criança começar a desenvolver o raciocínio crítico diante de certas situações. Então é importante os jogos educativos, né? Justamente para isso, para trazer uma oportunidade para a criança estar sempre aprendendo. É isso aí, gente. Esperar a Andressa mais um pouquinho. A gente continuar estudando direito administrativo. Essa disciplina de direito administrativo, ela cai na maioria dos concursos públicos. Eu também gosto de direito constitucional, mas o direito administrativo, na verdade, é uma ramificação do direito em si. Não só administrativo, o penal, o civil. Tem um processo civil, que trabalha a parte do processual, como é feito o trâmite civil. Tem um processo penal, na parte penal, trâmite dentro de processos penais. E a partir daí a gente começa a trabalhar as ramificações do direito. Nós temos também a filosofia do direito, e trabalha alguns filósofos ligados à área do direito, como ela é desenvolvida, de que forma ela é aplicada, e isso faz com que a gente comece a ter um interesse a estudar o direito, porque o direito é uma ciência que ela é mais estudada pela prática. Tem a teoria, lógico, mas com os exemplos da prática fica bem mais fácil de entender o direito. O direito administrativo, ele trabalha essa questão como a administração pública é organizada dentro dos seus trâmites e como é trabalhada, vamos dizer, os regulamentos, né? Como funciona a administração pública em si, como cada poder, cada ato é trabalhado. Então, o direito administrativo é justamente isso, é trabalhar todo esse processo da administração, a forma como ela é organizada no dia a dia. Eu gosto muito do direito administrativo. O direito constitucional também é importante, lógico, porque a gente sabe que a partir de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal, a gente pôde conhecer as demais ramificações do direito. A gente sabe que o direito penal ele é de 1940, né? E muitos estudiosos do direito vêm aprimorando, vêm trazendo novas ideias para que a gente possa entender como ele é ministrado no dia a dia. Então, o direito é uma disciplina que vale a pena a gente estudar, a gente entender e compreender, porque não só para acertarmos. Eu estava aqui falando, Andressa, sobre a importância da gente estudar o direito, né? Que é o direito administrativo, uma das ramificações do direito em si, né? Explicando para o pessoal, né? Que é muito importante a gente entender o direito e suas diversas ramificações, né? Eu explicando assim, a questão da Constituição Federal, que a partir dela é que trouxe as demais ramificações do direito, né? Explicando para o pessoal aqui. Eu não achei nem o gabarito que é aqui, mas tudo bem. Eu tô com o livro da Suzélia aqui, dá para me tirar as questões daqui, tá? Certo. E vou pular da 13 lá para 25, porque a outra página ainda está imprimindo, tantos problemas técnicos. Mas é tudo certo, vamos lá. Isso, Existem duas formas de controle legislativo: controle político e controle financeiro. Certo ou errado? Controle político e financeiro está errado. Sim, tá certo. Tá certo, Existem né? duas formas de controle legislativo: o controle político e o financeiro, tá? Pontapé aqui no livro da Cisele, que eu tô com ele aqui aberto, tá? 26.
Uhum. É esse controle, tá? O controle. Uhum. Aí nós vamos aqui nas outras questões aqui, tá? Uhum. Depois, quando imprimir a outra página, nós voltamos para as questões anteriores, tá bom? Nós Ah, voltamos. Andressa, eu queria fazer uma pergunta. 26. Esse livro da Fala. Suzelle, como é que eu consigo para adquirir? E agora eu quero meu presente. Manda lá um direct para ela, esse aqui, né? Isso, aham. Eu queria adquirir. Acho que vai sair uma nova tiragem que foi vendida. Tenta ver lá, né, na editora, que eu pedi pelos correios, pelos pedagógicos. Né? Pelos correios, tô falando com a carteira aqui. Mas manda um direct pra ela, quem sabe dá certo, tá? Tá bom, aham. 26. Uhum. Aí vamos aqui pra 26. Sustar, atos normativos. Sustar, só lembra do Francilino. Verdade. Sustar os atos normativos do poder executivo, que sustar é suspender, exorbitem o poder regulamentar. E fiscalizar os atos do poder executivo. São exemplos de controle político. Certo ou errado? Não é controle administrativo, não? O controle deixa eu ver. Imprimiu, Nicolinha, daqui pra mamãe. Obrigada, tá? Uhum. Aí depois a gente faz a outra parte aqui. Tomara que a minha bateria dê. Tá certinho, tá? Tá certo, né? O controle é exercido pelo legislativo sobre sustar atos normativos do poder executivo que exorbitem o poder alimentar, sustar e suspender. Poder regulamentar e fiscalizar atos do executivo. São exemplos sim, tá? Tá lá no artigo 49 da Constituição, esses aí, tá? E a Constituição acaba tá certo, tá? 27. Tomada de contas do presidente. Aprovar previamente escolha de algumas autoridades. Comissão Parlamentar de Inquérito, né, a CPI, são exemplos do controle financeiro. Certo ou errado? Financeiro não. Não é financeiro não. Financeiro não. Peraí, Nicole. É do controle político, não é financeiro, Político. tá? Exemplo financeiro é o controle político, tá? Peraí, Nicole. Não, pode pintar não. Isso aí é meu caderno de mapas mentais. De informática. Eu tenho um caderno de mapa mental para tudo. Sou viciada em mapas mentais. Controle político, financeiro. Adoro. O professor Wesley, ele pegou no curso. Ele pegou esse dia. E aquele caderno, você ainda tem? Tá? Ele saiu mostrando para todo mundo os desenhos, tudo que eu faço. É bom, o mapa mental ajuda bastante, nossa. Eu tenho um pra tudo, né? Do direito administrativo ainda não terminei. Mas eu compro caderno de desenho e vou fazendo. Você viu aqui eu e você, né? Somos duas concurseiras assim. Né? É verdade. A gente é só isso que a gente pensa. É verdade. Foi de Deus mesmo a gente ter se conhecido. Foi de Deus mesmo a gente ter se conhecido naquele dia na Católica. Foi mesmo, nossa. Pois é, porque assim, quando a gente estuda, né, a gente estimula, né, a aprender sempre, que ajuda também outras pessoas, né, assim, a compartilhar conhecimento é muito bom, nossa, muito bom, Andressa. E a gente acaba, assim, gostando, uma complementou a outra. Isso, é verdade. Uma complementou a outra. É verdade. Aí, para 28. Controle financeiro é exercido pelo legislativo sobre os seus administrados, certo ou errado? Financeiro, legislativo. Errado, né? Isso aí é o controle político, não é o financeiro, tá? É o político. Sabe essa parte do controle financeiro? Controle... Sabe, Andressa, que eu fiquei na dúvida? Essa parte do controle financeiro eu lembrei mais, sabe de quem? Do executivo. Vamos chegar lá. Vamos ver essa questão 29 aqui. O controle financeiro é realizado pelo Congresso Nacional com auxílio do TCU nos termos da Constituição Federal. Certo.
certinho. O Uhum. TCU, né? Ele fez Uhum. controle financeiro. Uhum. Vamos trazer para um lado distrital o TCDF aí, né? Uhum. Que deu 10 dias para a Quadrix fazer Uhum. aquela revisão do negócio lá, né? Uhum. Agora, sobre o controle judicial ou judiciário. Julgue os itens abaixo. Uhum. É, o Poder Judiciário só controla os atos administrativos mediante provocação do interessado. Não realiza controle de ofício ou por conta própria. Certo ou errado? Ai, Nicole, eu tô aqui ocupada aqui. Ele só exerce quando Fala rapidinho. provocado. Pode pegar para você. Eu dei pro Kennedy, mas tem outros negócios do DF lá que eu posso. Só tinha esse lá. E aí, tá certo ou tá errado? Eu acredito que esteja certo, porque o judiciário só é quando provocado, né? É. Um juiz não pode ver na televisão. Opa, tá acontecendo um crime, vai lá e. Aham. Eu já vi uma série na televisão, um juiz fazendo assim. Você Aham. cometeu um crime, tem que pagar, falando com uma moça. Mas ele não foi provocado, era coisa na ficção, né? Isso, é verdade. Só que ficou provocado, né? Uhum. Não realiza controle de ofício. O poder não controla, só é. Cadê? O Poder Judiciário só controla. Deixa eu ver aqui. As ações mediante. Só para mim marcar praticado. Uhum. Interessado. Não realiza controle de ofício. Só por conta. De ofício, quando fala de ofício é por conta própria. Certinho, tá? Uhum. 31. São meios utilizados do controle judicial. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandato de injunção, ação popular, dentre outros. Certo ou errado? Ai. Fiquei na dúvida nesse aqui. Certinho, tá? Os Certo. meios utilizados pelos controles judiciais. Aí os professores aí de administrativa eles falam. Os remédios, eles chamam isso aqui, dão apelidos de remédios judiciais, que é o habeas corpus, habeas data, mandato de segurança, mandato de injunção, ação popular, dentre outros. São os remédios aí, né? Os remédios do controle do judiciário, né? Eles podem chamar Tá de certinho, remédios constitucionais também? Eu acho que sim, eu acho que eu já vi o Gustavo Salles falando isso. É, remédios constitucionais, né? É. Agora, vamos lá, 32. Daqui a pouco nós vamos voltar para as outras que não respondemos, né? Tomara que a bateria do celular dê aqui. Sobre os administrativos, julgue o item. Deixa eu ir lá para a tomada logo aqui, que eu estava na tomada aqui, mas aí sair esse carregador que tá muito ruim. Mas vai dar tudo certo. Vai, fé em Deus, vai dar tudo certo. Isso. Bora lá. Vamos que vamos. Peraí. Não tá querendo carregar. Cadê? É a 32. 32. Sistema contencioso administrativo ou sistema francês veda a justiça comum de conhecer atos da administração através. Obrigada, Nicole. Através dos tribunais administrativos, do modo que não cabe o Poder Judiciário analisar os atos da administração pública. Esse é o controle adotado pelo Brasil. Certo ou errado? Errado, né? Esse aqui muita gente se confunde, ele não é adotado pelo, mas eu vou explicar com calma, tá bom? Todo mundo questões de que não, ela não é adotada, tá? O controle francês. Mas vamos para 33, aí eu vou explicar, tá? O sistema de jurisdição, ele não é adotado, o francês, mas eu já vou te explicar. Você deve estar na dúvida, cheia de dúvida aí, e vamos explicar com calma. Agora vamos para 33 aí. O sistema de jurisdição única ou sistema de controle judicial em inglês. A justiça comum tem a competência de apreciar os litígios envolvendo a administração. É o controle feito pelo judiciário, com a separação do administrado e juiz. O controle é adotado pelo Brasil nos termos da Constituição. Certo ou errado?
Certo? Certinho, tá? O outro tá errado. Agora você deve estar na dúvida sim. Eu até sei qual é a sua dúvida. Porque eu errei. Quando eu vi francês, quando eu vi inglês na prova, eu falei, não é inglês, não, é francês. É E aqui, francês. né, essa questão tá dizendo que o francês não é adotado. Uhum. O francês não é adotado e o inglês. Agora, eu sei qual é a sua dúvida. Ah, mas aquela lei de Montesquieu, que fala dos poderes harmônicos, fala dos poderes, né, dos três poderes, foi o francês. Essa dúvida que você tava, né? Isso. Mas Montesquieu, né, que criou isso aí lá na França, pra ele, não é rígido. Lembra quando a gente estudou lá em Poderes, que ele falava que era rígido, que aqui no Brasil, sim, é harmônicos entre si. Montesquieu era cada um na sua caixinha, lembra que eu até falei assim, judiciário no judiciário, legislativo no legislativo e executivo no executivo. Aqui no Brasil é harmônicos entre si. Então, por isso que nós não adotamos o da França. Porque na França é assim, entendeu? Teve a origem de lá. Mas Isso. não adotamos assim. O nosso é harmônico, na França é rígido. Aí essa foi sua dúvida, né? Bananou. Ah, mas teve a origem lá, mas não adotamos, não é exatamente como é lá. É esse inglês aqui. Espera aí, Nicole. Estou ocupado aqui. É o sistema de jurisdição única, que é o nosso. Que é isso aqui, é a questão 33. Ou sistema de controle judicial. Sistema em inglês. A justiça comum tem competência de apreciar os litígios envolvendo a administração. É o controle feito pelo judiciário com separação do administrador do juiz. É o controle adotado no Brasil dentro da Constituição. É o nosso controle em inglês, sabe? A gente confunde com o francês. Eu estava na faculdade, eu confundi e eu vi um monte de gente no chat falando, mas não é francês por causa do poder, né? Mas, né? Agora vamos voltar aqui para a questão 14, a 14 até a 24. 10 questões aqui. A administração pode revolver, vamos ver aqui. 14, né? A administração pode revogar seus atos quando eivados de vício e tornam ilegais, porque eles não originam direitos, ou anulá-los por motivo de conveniência ou oportunidades, respeitados os direitos adquiridos e ressalvadas em todos os casos de apreciação judicial. E aí, certo ou errado? Errado, é o contrário, né? Tá toda trocada aqui, né? É. A administração pode revogar quando eivado de vício não é revogado, é anulado. Isso. Isso aqui caiu na prova do efetivo. Quem for nesse simulado de estudos aqui na época acertou, assim, graças aos simuladores ilegais, ou deles não originarem direito, ou anulados, não. Aí na conveniência não é anulado, é revogado, né? Errado. 15. O controle administrativo é sempre um controle externo, por ter efeito dentro de cada poder. Pode ser sobre legalidade do ato ou sobre o mérito. Deriva o princípio da autotutela expressa na súmula 473 do STF, certo ou errado? Eu fiquei na dúvida, porque assim, a questão do conhecimento dessa súmula. Vamos por parte. A administração. O controle é sempre um controle que está dizendo que é externo, mas é interno. A questão está errada aí no começo. É interno, tá? Quem tem feito dentro de cada poder. Então, é interno, que é dentro de cada poder, não é externo, né? Pode ser sobre a legalidade do ato ou sobre o mérito. Deriva do princípio da autotutela, sim. Essa autotutela está certa. Expressa na súmula, essa súmula está também, tá? Só está errado esse externo aí. 16. O controle hierárquico é feito entre os órgãos e entidades que estejam escalonados horizontalmente. Certo ou errado? Horizontalmente? Não é verticalmente, não? Se é hierárquico, se tem uma hierarquia, né? É horizontalmente.
É verticalmente. Isso, É aham. vertical. É. Horizontal é aquela relação de staff, né? Que a gente vê em administração, não é? É, é. Tá. Com relação aos itens para o controle da administração. Responda as questões abaixo de múltipla escolha. Vou virar a página aqui. Eu tô olhando tudo, né? Que tá tudo na Suzeli aqui na ordem, né? Uhum. Os particulares podem controlar os atos administrativos, as pessoas, o povão, né? Dos recursos, cujas espécies são. Aí que as espécies são, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis coisas que podem ver. Vamos ver aqui se é a opção. Eles podem controlar, né? Os particulares podem recolar, pode controlar de que modo? Letra A. Negação, barganha, revolta, depressão e aceitação? É errado. Erradíssimo, né? Isso aqui É, são os cinco estágios do luto, né? é, Tudo que eu verdade. passei quando eu perdi meu pai, tudo que nós temos que passar, né? Esse Uhum. aqui tem a ver com a psicanálise, nada a ver. Negação, barganha, É. revolta, depressão, nada a ver, né? Uhum. É, B. Prática social, problematização, instrumentalização, cartaz e prática social. Não. Nada a ver. Isso aqui é lá na pedagogia histórico-crítica do É, Stabiele. verdade. Vamos lá para a letra C. Instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. Certo. Não, isso aqui está errado porque isso aqui são os cinco passos Do lá na Lei PAD? 840 É do do PAD? PAD. Do As PAD, cinco né? passos do PAD. A É. instauração, instrução, Aham. defesa, relatório e Aham. julgamento. Nada a ver isso aqui. Hum. Vamos para a letra D. Reclamação administrativa, representação de pedido de reconsideração, recurso hierárquico próprio, recurso hierárquico impróprio e revisão. E aí, certo ou errado? Esse recurso impróprio. Eu fiquei assim na dúvida essa Tá, parte vamos aí. ver a letra. Deixa essa Hã? Aham. Eu fiquei na dúvida nesse negócio de recurso impróprio. Então só tem a letra D e a letra E. Vamos ver a letra E. Aí você já vai matar. Letra E. Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Nada a ver. Aqui são Isso é Piaget, né? os estágios de Piaget. Então só Piaget. resta a letra D mesmo. Cadê mesmo? O resto Verdade. eu viajei. Eu fui Aham. na psicanálise, É. outro fui na psicanálise, outro na pedagogia histórico-crítica, outro foi lá na Lei 840 e outro foi lá nas É. bases psicológicas da aprendizagem. Isso. Já Aham. pensou cair uma questão dessa na prova? É a Meu Deus. reclamação administrativa, a representação, o Uhum. pedido de reconsideração, recurso hierárquico próprio, recurso hierárquico impróprio e revisão, tá? Como é que Mas esse boa essa recurso. questão. De vez em quando eu faço. Esse recurso será impróprio? Tá, Próprio, impróprio? vamos estudar Uhum. no decorrer das questões, todas aqui Tá. de múltipla escolha, né? Uhum. Até a 23. Uhum. É, vamos lá. A unidade parlamentar discute acerca de de dívidas passivas, né? Não é dívida ativa, do Estado e da União. Membros do DF, dos municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal. Fazenda quer dizer a economia, né? Isso. Estadual e municipal. Estamos falando de quê? Aí tem as opções: reclamação administrativa, representação, pedido de reconsideração, recurso hierárquico próprio ou recurso hierárquico impróprio. Ai, fazenda. Não sei isso daí. Tá, deixa eu ver aqui.
Eu tô sem o gabarito, eu tô consultando aqui o livro. Uhum. Mas tá bem divididinho aqui. Eu vou mandar a foto para você depois disso tudo aqui. Tá. Uhum. Esse daí é a reclamação administrativa, letra A, tá? Uhum. 9. É o pedido de uma punição imposta à administração e seus servidores pelo surgimento de fatos novos. Quando acontece fatos novos, é o quê? É representação, pedido de reconsideração, recurso hierárquico próprio, recurso hierárquico impróprio ou revisão. Revisão? É o pedido de certinho, né? Isso aqui fala, a letra E, revisão. Isso aqui até fala na lei 840, né? Isso. Uhum. Até fala sobre revisão. E deve falar também na 8.112. Eu nunca estudei ela, mas agora eu vou fazer concursos federais aí, a gente tem que estudar aí, né? É verdade. Vamos parar aqui. Pode pegar, Nicole. 20. É a denúncia feita à administração, qualquer pessoa ou irregularidade. Estamos falando de reclamação administrativa, representação, pedido de reconsideração, recurso hierárquico próprio ou recurso hierárquico impróprio. Certo ou errado? Pode, Nicole. Desculpa eu ter falado assim, Representação, porque a né? Nicole estava... Representação. representação, né? Quando a gente, Isso. sempre quando a gente fala em denúncia, é uma representação, né? Isso. Certinho. Tá acabando. 21. É a solicitação ou reexame dirigido de autoridade hierarquicamente ao ato superior que proferiu. Estamos falando de pedido de reexame. É o que? Representação, pedido de reconsideração, recurso hierárquico próprio, recurso hierárquico impróprio ou revisão. Reexame é recurso impróprio, né? É o pedido de reconsideração. Se né? é um reexame, é reconsideração. Se quer rever tudo de novo. Do reexame, a autoridade hierarquicamente superior. Estamos falando de, não é a denúncia, né? Revisão não é a pedido de reconsideração. Peraí, não? Deixa eu ver se tá certo. Peraí, acho que eu errei essa daqui. Pedido de reexame dirigido por autoridade. Eu falei que essa daí. Não, essa daí você que estava certa, tá? Ela é. Recurso impróprio. Hierárquico próprio. Né? Recurso próprio, tá? Eu que olhei errado aqui, tá? Eu que me confundi. É recurso hierárquico próprio, como você falou, tá? Certinho. Próprio. Aí, solicitação de reexame de um ato. Administrativo. Pela mesma autoridade que editou. Para que reavalie. Estamos falando de recurso hierárquico próprio, né? Não, isso aí é o pedido de reconsideração, tá? Consideração, Aí 23. É dirigido à autoridade que não insere na mesma estrutura hierárquica da gente, que proferiu o ato. Não há relação de hierarquia entre quem proferiu. Ato quem vai analisar o recurso. Depende de previsão legal expressa. Estamos falando de representação, pedido de reconsideração. Aí é o recurso impróprio. Peraí. Expressa, onde é que está expressa no final? Essa daí é o impróprio, muito bem. Isso. E para encerrar aqui a 24, né? Sobre o controle legislativo e parlamentar. Julguem-os. Nós falamos daquele finalístico financeiro, né? O controle administrativo, né? Porque nós pulamos, né? Que estava falando daquele político e controle financeiro. Né? Naquele bloco de questões, essa 24 aqui. O controle administrativo, que o legislativo exerce sobre a administração pública, que é controle interno, possuindo natureza política ou financeira, restritos previstas na Constituição. Certo ou errado? Ai, deixa eu ver aqui. Certo, né? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui.
Ai, peraí, onde é que eu. Controle. Certo, tá? Uhum. E aí, gostou do simulado? Ai, muito bom, gostei desse assunto. Não conhecia, assim, eu conhecia por alto, né? Mas gostei demais, nossa, muito Uhum. bom. É interessante. É bom que pega várias partes do direito, assim, né? Uhum, Do início, daquelas partes mais cobradas em provas, né? uhum, Mas é interessante. Isso aqui sempre cai nas provas também, né? Tem várias questões disso aqui, uhum, né? uhum. Então, boa noite aí. Você que assistiu, acompanhou no YouTube também, boa noite, tá? Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar aí, tá, gente? É isso Um aí, gente. abraço, então. Um abraço aí, domingo, né? Domingos gramaticais, né? Às 15 horas. Eu vou até botar a agenda da semana aí, então. Tá Tchau, um bom. abraço. Tchau, com Deus. Amém. É isso aí, gente. Dê um like, joinha, porque aqui o canal é feito para você. Quanto mais a gente estudar, mais conhecimento a gente vai adquirir. Maria Patrícia, aulas para concurso e a nossa turma está forte, trazendo muito conhecimento. Cada dia, conhecimento novo, que faz o quê? Nos leva a refletir algo melhor, a gente projetar sempre adiante. É isso aí. Muito obrigada a todos. Deus abençoe e fique com Deus. Tchau. A Mônica dá tchau. Tchau.